Doutor Roberto, boa noite a todos. Falando agora com relação a essa questão até do populismo que já foi trazido, também a questão da produtividade, minha pergunta vem no seguinte sentido: como você vê as medidas que estão sendo feitas pelo governo, que aparentemente são muito mais populistas do que em prol da produtividade? A gente pode falar isso. A reforma tributária trouxe, evidentemente, um grande ganho para a população em termos de simplificação de tributos, mas vem num reboque de aumento de carga tributária, nós vamos ter uma alíquota bastante elevada. Da mesma forma, nós vamos ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, se for aprovado no Congresso, evidentemente, mas a contrapartida, a tributação dos dividendos para quem ganha mais do que R$50.000 mensais ou R$600.000 anuais. Essas medidas não parecem acabar sendo muito mais populistas e sendo muito mais prejudiciais à produtividade, justamente por atingir justamente quem está investindo no país, colocando dinheiro, buscando a empregabilidade? Olha, eu acho que a reforma tributária foi um bom avanço, concordo com você, simplificou. Mas eu tenho sérias preocupações nessa relação Estado-contribuinte, que nós temos um conflito distributivo no Brasil entre o governo, que arrecada os impostos, e nós, cidadãos, que pagamos. As pessoas pensam assim, não, mas quem paga é a empresa. Não, não é a empresa recolhe. Quem paga é os cidadãos, somos nós. E o imposto de consumo no Brasil é altíssimo. Que a gente usa essa expressão em economês, é regressivo. Significa o seguinte, como recai em todos os cidadãos, os mais pobres pagam mais do que os ricos. Porque o percentual da renda que o pobre gasta no consumo é muito maior relativamente do que o rico. O cara recebe, vamos supor, R$5.000 de salário, ele vai gastar R$4.500 em consumo. Porque ele não tem capacidade de poupança e vai sobrar talvez 300 ou 200 para aluguel, para escola, para não sei o quê. Aliás, a escola é consumo. O resto é consumo. Já o rico, vamos supor, o cara ganha R$50.000, ele vai gastar 15, 20. Então, se um gastou 90% da renda e outro gastou 40%, obviamente que pesou mais para o pobre. Sim. E esse problema regressivo você tem que resolver reduzindo o imposto de consumo e melhorando vamos chamar assim, a equidade distributiva no imposto de renda. Nesse aspecto, Bruno, faz sentido você tributar os mais ricos. Precisamos pensar como. Porque se você disser assim, não tem que tributar o rico, também não dá. O rico tem que pagar imposto. E hoje no Brasil, vamos concordar, e eu me incluo entre eles, a gente paga muito pouco imposto. Né? Agora, por exemplo, o que eu faria com a questão do dividendo? Só para pegar um exemplo. Se você reinvestir no setor produtivo, você tem, e prova, você tem lá, quer dizer, o dividendo, ele sai para a empresa, mas você pode aumentar o capital. Se ele aplica no aumento de capital, você reinveste aquilo de forma produtiva, poderia dar um desconto no imposto a ser cobrado. Você tem uma restituição. É uma maneira de incentivar. Acho que está faltando um acabamento mais pragmático, de estimular investimento. Porque se o rico não investir, porque o dividendo é menor, e ele tira o dividendo para gasto pessoal, aí não tem sentido. Quer dizer, a economia também não tem. Sem investimento não cresce. Investimento e consumo, os dois são as peças fundamentais do crescimento econômico. Quando uma economia não tem investimento e não tem consumo, ela entra em colapso, porque são as duas forças motrizes do crescimento econômico. Agora, Roberto, eu queria olhar um pouquinho sobre o aspecto da maneira como a articulação em torno da reforma tributária aconteceu e acontece, porque recentemente o ministro da Fazenda disse que o Congresso teria que ser rígido para lidar com os lobbies, mas não é o que a gente viu ao longo dos últimos anos, desde que essa proposta voltou a ganhar força. Houve muito lobby, e houve vários setores também que conseguiram ajustar suas situações a partir desse contato, dessa articulação que fizeram com o Congresso. Como é que você avalia a quantidade de subsídios que são empregados ou a quantidade de flexibilizações que a reforma tributária traz? Veja bem, existem lobbies e lobbies. E eu vou, de novo, qualificar eles. Exatamente. A gente não está querendo dizer que todos os lobbies como se fossem lobbies negativos ou criminosos. Lobby no sentido de que alguém precise articular com o Congresso. Veja, a sociedade civil tem que dialogar com o Congresso. Não tem nada errado nisso.
Então, várias associações de classe, confederações, federações se organizaram, contrataram bons economistas, advogados para ir lá fazer o trabalho. E ele foi e eu fui, não dá por que negar. Que bom, né? Estávamos lá no palco da reforma tributária. Por quê? Eu, por exemplo, fui fazer um lobby do bem que eu tenho muito orgulho até de declarar. Eu fui contratado para trabalhar buscando a isenção dos alimentos na cesta básica. Sim. Por quê? Porque você vai taxar alimento para a população pobre do país? Não tem. Aí o pessoal fala, não, mas vamos dar o cashback de volta. Falei, pior ainda. De novo, está fazendo populismo. Está querendo cobrar um imposto que não deveria ser cobrado, que não é devido, para depois devolver para uma população que não vai ser toda a população pobre, porque tem os invisíveis, tem não sei o quê. Sim. Você vai fazer um corte que vai ser injusto, porque vai ficar, de repente, uma barreira, está um pouco em cima, você não tem, embaixo tem, e a forma que isso vai ser feito vai dar fraude para tudo que é lugar. Você está dando fraude no pé de ninguém, imagina no cashback, sabe? Então, conseguimos eliminar o cashback do alimento, conseguimos isentar a cesta básica, então foi um lobby do bem. Agora, vamos pegar um lobby do mal? Olha a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma coisa absurda, continua lá funcionando há 50, 60 anos. Nós estávamos comentando aqui antes que todas as motocicletas que rodam nas cidades brasileiras vêm tudo da Zona Franca, nada contra as motocicletas, mas tem que produzir onde está o consumo. O que a gente paga de frete de Manaus para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, para Porto Alegre, é desperdício. Ah, não, mas tem que empregar a mão de obra lá em Manaus. Se você pegar o que o Brasil gasta em subsídio na Zona Franca, dividir pela população e dar um pouco para cada um, uma cota parte para cada um, é mais do que eles ganham de salário. É um absurdo a gente estar subsidiando há 70 anos produção fora do centro de consumo. E isso funciona, por exemplo, estamos dando exemplo de indústria, mas eu vou dar outro exemplo aqui. Na eletricidade acontece a mesma coisa. Você faz grandes centrais geradoras, eólica, solar, lá no Nordeste. De novo, nada contra o Nordeste. Mas pagar linha de transmissão de milhares de quilômetros, bilhões de dólares ou de reais de investimento para essa energia do Norte vir para o Centro-Sul ou para o Sudeste, é um desperdício. Mas isso tem a ver também com a capacidade de produção daquela região? Mas a gente tem capacidade de produção aqui. A gente tem capacidade de produção. E tem um sistema de preço que você poderia regular isso, que chama sinal locacional. Então, você implementa um sistema de preço que onde tem abundância de energia, ela vai ser mais barata. Então, ela atrai investimento para lá. E onde você tem um centro de carga maior do que a geração, a energia fica mais cara. O sistema de preço daria... assim, nesse ponto eu sou absolutamente liberal. Escola de Chicago. Sistema de preço resolve a alocação de recursos. Não tem que intervir. E quando quem paga esse custo de transmissão e distribuição, ele é diluído nas contas do Brasil inteiro. Então nós estamos subsidiando bilhões de dólares de transmissão e por isso que a energia é cara. Ela é barata na geração e cara no consumo. E isso você estimula a industrialização do país. Gás natural. Gás natural no Brasil custa o dobro, o triplo do que custa nos Estados Unidos e outros países. Por quê? Porque é monopólio. Tinha que quebrar o monopólio da Petrobras, deixar o mercado de gás mais liberado. Então, são coisas que nós estamos devendo essas reformas para a gente criar uma economia mais eficiente. Isso tudo implica em produtividade também. Porque quando você fala em desperdício das atividades econômicas, não é só do ponto de vista do trabalho individual de cada trabalhador, é da eficiência da economia como um todo. Ou seja, então essa reforma não resolveria essas questões? Essa reforma não resolveu essas questões. Então, eu acho que a reforma tem vários problemas não resolvidos. Setores que deviam estar desonerados não estão. Por exemplo, saneamento devia estar desonerado. Você acredita cobrar 28% em incêndio de água e esgoto? Era 4,5%, 3%, sei lá. Quer dizer, sabe, não tem sentido. E, ao mesmo tempo, estamos querendo tributar exportação de petróleo e minério no imposto seletivo. Outro erro crasso. Se você taxa a exportação, você reduz a atratividade de investimento para o país nessas áreas. Por que você vai investir em óleo e gás no Brasil
Se você tem aqui do lado a Guiana bombando de produzir petróleo e não tem imposto lá, ao contrário, só tem estímulo para investidor estrangeiro ir para lá. Então eles não vão fazer mais no Brasil. Então o nosso pré-sal aqui, imagina, se você quebra a regra do jogo, inclusive segurança jurídica. O cara investiu lá bilhões de dólares, fez uma planilha da taxa interna de retorno, 10%, 12%, 15% ali, que é o que atrai investimento. De repente vem um imposto, aquilo baixa para 5%. Quer dizer, o governo muda de novo a regra no meio do caminho. O cara não vem mais investir no Brasil. Esse país não é sério. Então, segurança jurídica é outro ponto fundamental de um planejamento. Você tem que dar ao investidor, aquele que toma capital de risco e coloca a sua atividade produtiva, garantias de que não vai ter regra, não vai ter mudança de regra no meio do jogo.